Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? I'm Thales and this is my channel dedicated to English language. Esse é o meu canal dedicado a inglês. Nós cobrimos aqui do basic, do nível básico, até o intermediário avançado. Este é um vídeo do nível básico. O que significa? Significa que as explicações, seja de gramática, de vocabulário, ou de qualquer outro tópico do inglês, são feitas em inglês, né? Eu parto do pressuposto de quem está assistindo um vídeo nível básico é iniciante e tem pouco contato ou nenhum ainda com o inglês. Então eu vou explicando as coisas aos poucos. I suggest that you watch my playlist, my basic playlist from the beginning. Eu sugiro que você assista a playlist do nível básico desde o início, porque ele vai encadeando os tópicos. Não que um seja pré-requisito do outro, mas é desejável que você assista os vídeos anteriores para poder entender. Mas eu tento pincelar, né, alguns tópicos, né, quando eu vejo que tem um conteúdo que já foi visto no vídeo anterior, eu sinalizo que aquilo já foi visto, né, e indico a você que você tem que verificar na playlist qual é o vídeo que se refere. E eu dou uma pequena explicação para não deixar a pessoa boiando, né? So, before we begin, subscribe, give a thumbs up and hit notification bells. Então assine o canal, ative o sininho da notificação, porque eu gravo vídeos quase todo dia, tá? E dê um joinha se você gostar do vídeo, ok? So, what are we going to study today? Nós vamos estudar o termo no, né? O advérbio de negação no, junto com palavras que nós já estudamos em vídeos anteriores. Como, por exemplo, body, que significa, se refere a pessoas. Nós já vimos somebody, anybody, everybody. E tem também o nobody. You think, mesma coisa. Tem everything, nothing, something, everything. So, let's get going. Vamos lá? Então é isso. Eu estava gravando o vídeo do nível intermediário. E agora a gente vai continuar a entender essas questões. Bom, o no ou o not, ele pode ser combinado com algumas palavras, tá? Para formar uma ideia negativa, né? Tem como eu formar negativas de duas formas. Nós já vimos isso. Quando eu falo assim, is there anybody here? Tá? Body, a tradução seria corpo, né? Quando eu falo anybody, significa alguém. Eu uso anybody. Anybody significa alguém, tá? Sendo que any é usado em frases interrogativas. E negativas também. Quando eu falo assim, is there anybody here? Tem alguém aqui. Is there é o verbo haver, tá? É o verbo haver no presente. Eu tô fazendo uma pergunta com ele, logo eu coloco o verbo to be na frente. Aí eu respondo, yes. There is somebody here. Tem alguém aqui. Or there is somebody there, somebody here, anyway. Tem alguém aqui. Nas afirmativas, eu uso some. Então, somebody. É tudo junto, tá, gente? Anybody, somebody, é junto. Ou então, eu uso a negativa no there isn't anybody. Não há ninguém. Né? Então, olha, there isn't negativa e anybody. Então, any eu uso para negativa e para interrogativa. E some eu uso para frases afirmativas. Porém, tem uma outra forma de eu usar esse tipo de frase. Por exemplo, quando eu falo assim, there isn't anybody, eu posso também escrever assim, ó, there is nobody. Para eu usar o prefixo, digamos assim, né? Combinar a palavra no com body, eu tenho que passar o verbo para afirmativa, porque eu não posso negar duas vezes. Uma vez utilizado o no,
você já tem uma partícula negativa na frase, que ela leva todo o sentido da frase para negativo. Então, essas duas frases são equivalentes no sentido, porém, são diferentes quanto à flexão, né, do verbo aqui, ó. Aqui, there isn't. Aqui eu escrevo o verbo na negativa. Aqui eu não posso escrever o verbo na negativa porque eu já tenho uma palavra na negativa aqui, tá? Who is in the office? Quem está no escritório? Aí eu falo, nobody. Right? Today is holiday. Hoje é feriado, por exemplo. Right? It's not holiday. It was yesterday. Foi feriado ontem, né? Hoje não é feriado. Vamos falar assim, nobody. O que significa? Ninguém. Eu posso também dizer no one. No one. No tracinho one. Que é a mesma coisa. Então, eu dizer nobody ou no one é a mesma coisa, tá? Porque o one aqui é um pronome. Ele está substituindo o termo body, digamos assim, né? Tem esse significado. Nós usamos body para pessoas e thing para coisas, tá? There wasn't anything in the backpack. Não havia nada na mochila. Observe. There wasn't anything. There was é o verbo haver no passado simples, tá? Aqui a frase está na negativa. Quando eu uso frase na negativa, eu uso um N. Isso aqui a gente já viu, certo? Agora vamos tentar usar o no ao invés do N, né? O no junto com thing, que vai ser o nothing. Que você vai juntar o no com thing e vai virar nothing. Nothing significa nada, né? Aí você fala, there was nothing in the backpack. Não havia nada na mochila. Ou então eu posso dizer assim, was there anything in the backpack? Eu posso fazer uma pergunta. Aí você me responde, nothing, nada. Nothing, eu posso substituir por no one? Sim ou não? Não, não posso. O one aqui, ele é usado para pessoas, tá? Eu não posso usar no one. Quando eu falo assim, no one is here, quer dizer, ninguém está aqui. Então, se eu quero dizer nada ou nenhuma coisa, tem que ser nothing. Alright? Eu falo assim, ó. There is no one in the house. Eu já vi usando tanto com tracinho quanto sem tracinho, tá, gente? Assim tá correto também. There is no one in the house. O que quer dizer? Há ninguém na casa. Tá vendo? O verbo vem na afirmativa porque o no é um advérbio de negação. Uma vez que eu tenho alguma partícula negando dentro da frase, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso flexionar o verbo na negativa. Porque a frase toda já está com sentido negativo. Então, there is no one in the house. Nobody invited me to the game. Ninguém me convidou para o jogo. Nobody invited me to the game. Quer dizer que nobody é o nome de uma pessoa? Não. Nobody é ninguém. Então, quer dizer, ninguém me convidou para a festa, para o jogo. Tá? Aqui é ninguém. E aqui não há ninguém na casa. Então, são frases na afirmativa, tá vendo? Aqui, se tivesse na negativa, didn't invite. Só que eu não posso colocar didn't invite aqui. Porque eu já tenho uma palavra com sentido negativo na frase. Ok? I asked her a difficult question. Eu perguntei a ela, eu fiz a ela uma pergunta difícil, né?
I asked her a difficult question. Quase que eu coloquei um S aqui sem querer. Eu poderia colocar difficult questions, só lembrando de uma questão. I asked her a difficult questions. Não. Plural, gente. Plural e artigo indefinido não combinam. Então, se eu usei artigo indefinido, só pode ser singular. Lembrando que adjetivos não tem flexão, tá? Adjetivo não tem plural. Aliás, não tem plural. Eles podem ser flexionados, assim, eles podem ter comparativo, né? Por exemplo, short, shorter than, né? Big, bigger than. Aqui sim, são comparativos de superioridade, né? Menor que, maior que. Aí sim você coloca o sufixo ER nesses casos. Mas aqui também você não poderia nem colocar, porque difficult é uma palavra longa, né? Tem mais de 2 sílabas, você teria que colocar more difficult than, enfim. Bom, I asked her a difficult question. She said nothing. Ela não disse nada. She answered nothing. Ela não respondeu nada, porque ela não sabia a resposta. Tá vendo? Eu poderia dizer she said nothing or she didn't say anything. Anything. Tá, gente? Então, she didn't say anything é negativa. Alright. What's wrong? O que há de errado? Aí eu digo, nothing. Nada. Nothing has happened. Nada aconteceu. There is nothing wrong. Então, por exemplo, palavras como nothing, nobody, podem ser usadas como sujeito da frase, né? Elas podem ser usadas no início da frase. Nothing has happened. Aqui também eu dei um exemplo, ó. Nobody invited me to the game. Tá vendo? Tá funcionando como sujeito. Ou simplesmente eu posso dar uma resposta curta e dizer nothing, nobody, nothing. Tá vendo? Eu poderia dizer nothing. Uma única palavra já é o suficiente para responder, ok? Alright. That's it, people. We will finish this video as it is. Nós vamos terminar o vídeo dessa forma. Next video, we will see examples. Nós vamos focar mais nos exemplos, tá? Desses termos na negativa, né? Juntos com body ou juntos com o thing, ok? It will be a review lesson of the rules we have already explained here. Vai ser somente uma explicação curta, né? E ver mais um pouco de exemplo antes a gente pular para o próximo tópico, ok? So, see you later. Subscribe to the channel and have fun learning English with me. Divirta-se estudando inglês comigo. Bye, bye.